Será que quando nós enfrentamos o perigo, a morte, a tempestade, Deus está conosco? Será que quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, nós estamos enfrentando a consequência do pecado? O que Deus requer de nós? O que Jesus espera de nós nesses momentos de grande dificuldade, de grande medo? Olá, eu sou o Daniel Son. Eu fui convidado pelo Mu para compartilhar com vocês. É um grande prazer compartilhar com vocês. Eu sou pastor na Povo Celestial. Eu sou o marido da Gi, o pai da Johanna, do Davi e do Josué. E hoje eu gostaria de contar uma história para vocês. E eu ficaria muito feliz se vocês pudessem acompanhar nessa jornada. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história está em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Vamos acompanhar comigo, vamos analisar cena por cena, vamos analisar um pouco os detalhes dessa história que ocorreu há cerca de 2000 anos atrás. Após um período exaustivo de ministério, de pregação, de curas, de manifestações do poder de Deus, Jesus diz aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. O lago da Galileia era tão grande que era chamado de Mar da Galileia. E os discípulos, o que eles fizeram? Eles obedeceram a Jesus. Inclusive outros barcos que estavam acompanhando o que Jesus estava fazendo, eles vendo Jesus e os discípulos indo para o outro lado, eles foram juntos, eles o acompanharam. E o que aconteceu? Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Ora, entre os discípulos de Jesus haviam pescadores experientes, pessoas que estavam acostumadas com as intempéries, com as dificuldades que poderiam se enfrentar no mar. Mas este foi uma dificuldade, esta tempestade foi tamanha que eles temeram pela própria morte. O vento batia forte, as ondas, o barco balançava e as águas cobriam o barco. Eles tentavam escapar de alguma maneira, eles tentavam fugir disso, dessa situação, mas nada acontecia, eles não conseguiam sair dessa situação, a ponto que eles ficaram com medo. Os discípulos temeram a própria vida, ou melhor dizendo, a própria morte. Então, eles olhando ao redor, o que eles viram? Jesus dormindo na polpa, com a cabeça sobre o travesseiro. O que a gente pode ver aqui? Os discípulos, eles foram pelo mar em obediência a Jesus. Eles só foram porque Jesus disse: vamos para o outro lado. Eles não foram por rebeldia como Jonas, por exemplo, que fugiu, o profeta que fugiu da ordem de Deus. Não, eles estavam obedecendo a Jesus, e obedecendo a Jesus, eles enfrentaram a dificuldade, eles enfrentaram a tempestade. Então o que nós podemos ver, mesmo quando nós estamos no caminho certo, mesmo quando nós estamos obedecendo a Jesus, nós podemos enfrentar a dificuldade. Aliás, Jesus nunca prometeu facilidade, pelo contrário, ele disse: nesse mundo terão aflições, o mundo vai odiar vocês, porque eles me odeiam. Você entende? Jesus, ele não promete facilidade, um mundo, um mar de rosas. Não, pelo contrário, ele diz:
Vocês vão enfrentar, eu envio vocês como ovelhas em meio de lobos, mas eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E aqui a gente pode ver que mesmo obedecendo, os discípulos enfrentaram tempestade, enfrentaram a morte, o perigo da morte. E outra coisa que a gente pode ver é que mesmo enfrentando o perigo da morte, mesmo eles sentindo esse momento solitários, né? Embora estivessem os 12 discípulos juntos, a gente pode ver que Jesus estava com eles. As nossas dificuldades não quer dizer que Deus não está conosco, não quer dizer que Deus não está nos assistindo. Pelo contrário, Deus está conosco, Deus está no barco. Mas muitas vezes ainda não é a hora. Às vezes Deus ele quer moldar ao seu caráter, Ele quer que você seja mais resistente, que você tenha mais o que é chamado de resiliência, que você tenha mais perseverança, que você possa crescer, possa amadurecer, você possa aumentar a sua fé no Senhor. E pode ser que Jesus ele esteja presente, né? Que Deus se faça presente de um modo que a gente não espere. Nesse caso, ele estava dormindo. Sim, Jesus estava dormindo. O que a gente pode ver? Que Jesus tinha um sono pesado, né? Jesus, depois de um período longo, exaustivo de ministério, ele estava cansado. Ou seja, o próprio Deus ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus era o próprio Deus, mas também ele era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha todas as limitações que nós temos. Ele sentia fome, ele sentia cansaço, ele sentia tristeza, angústia. E nesse caso, ele estava muito cansado, a ponto de mesmo o vento batendo forte, vindo as ondas, ele estava dormindo, com a cabeça no travesseiro. E uma outra coisa que a gente pode ver é que se Jesus estava tranquilo, então, por mais que isso desse medo, por mais que pelas circunstâncias os discípulos tivessem medo, não precisava ter medo. Não era algo que, de fato, ia tirar a vida, iria ceifar a vida dos discípulos. Mas era algo, talvez fosse um momento de descansar no Senhor, como Jesus estava descansando. Mas os discípulos, então, não tendo a quem recorrer, eles acordam Jesus e clamam a Jesus. Mestre, não te importa que morramos? Né? Nessa fala a gente pode ver um ressentimento, a gente pode ver Deus, a gente está morrendo, você não vai fazer nada, eu estou aqui com angústia, eu estou aqui ansioso, eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns minutos, parece que esse barco vai afundar, eu não consigo ver futuro, perspectiva de futuro, eu não tenho mais esperança, e você não se importa com isso? A gente vê nessa fala dos discípulos um certo, poxa Jesus, você vai deixar a gente na mão? Vai deixar a gente assim, nessa circunstância? A gente vê até um certo sentimento de rancor aqui, né? E o que Jesus faz? Ele se levantou, né? Não sei se ele bocejou, se ele esticou as pernas, mas ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Como se fosse assim, cadê a tempestade? Cadê as ondas? Cadê o vento? Como que num passe, né, de modo imediato, né, com as ordens de Jesus, o vento e o mar obedecem a Jesus. Então aqui a gente pode ver a divindade de Jesus, a autoridade que ele tinha sobre a criação. E Jesus ele tem o poder de resolver as circunstâncias num passe, num momento só. Mas nem sempre ele faz isso, porque tem o tempo de Deus, tem o propósito de Deus nas nossas vidas. E o que Jesus requer de nós nesses momentos, nessas circunstâncias? Olha o que Jesus ele fala para os discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não tem fé. O que Jesus requeria dos discípulos, o que ele esperava dos discípulos era uma coisa, que eles confiassem em Jesus. Ele esperava que eles tivessem fé. E Jesus, afinal, Jesus estava no barco também. A esse ponto do ministério, Jesus esperava que os discípulos reconhecessem a divindade de Jesus.
Afinal, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus estava com Cristo, curando os doentes, fazendo os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, expulsando demônios, operando milagres, operando a manifestação do poder de Deus. E é isso que Jesus espera de nós, é isso que o nosso Senhor espera de nós, confiança, fé. Foi por falta de fé que a mulher e o Adão, eles comeram do fruto proibido, porque eles começaram a desconfiar de Deus, da índole de Deus, das intenções de Deus. Foi por falta de fé que o povo de Israel muitas vezes se rebelou contra Deus e optou por deuses a quais eles conseguiam enxergar com seus olhos. Eles conseguiriam manipular através dos rituais, através das simpatias e tudo mais. Mas o que Deus quer de nós é fé. Não é à toa que pela fé, pela graça somos salvos mediante a fé. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Realizar a obra de Deus é crer no Pai e naquele que Ele enviou. E isso é vida eterna. Isso é a definição de vida eterna, é nós conhecermos o Pai, é conhecermos o Pai na intimidade, no relacionamento com Deus. Isso a gente pode conhecer a cada momento, a cada passo. E nesses momentos de angústia, nesses momentos de tempestade, são os melhores momentos a qual nós podemos conhecer a Deus na intimidade. Sabe, o profeta Jonas, de dentro do ventre da baleia, ele ora ao Senhor. E ele, mais uma vez, tem a experiência do Deus Todo-Poderoso e que é misericordioso. E que tinha um propósito não só com os ninivitas, mas com o próprio Jonas. A gente vê a vida de Jó, ele dizendo, antes eu conhecia por ouvir falar, mas agora eu conheço, de fato. Ele teve que perder todas as coisas, até a saúde ele perdeu seus familiares, ele foi abandonado, ele foi criticado, ele foi cancelado pelos seus amigos. Mas no final de tudo, ele tem o conhecimento do verdadeiro Deus. E mesmo na angústia, Jó buscou ao Senhor. Mesmo reclamando, ele reclamou para Deus. E Jonas também, ele se arrependeu ao Senhor. Os discípulos aqui também, eles buscam ao Senhor. E é o que nós precisamos fazer, buscar ao Senhor, confiar nele. Meus irmãos, minhas irmãs, confiem no Senhor. Ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. Perseverem no Senhor. Talvez seja o momento de você resolver os problemas, sim, mas talvez Deus ele queira resolver através de você. Talvez seja o momento de você buscar ao Senhor e ter o seu caráter moldado. Talvez seja o momento de você pedir ajuda a alguém, ao seu líder espiritual, a alguém de fé que tenha mais maturidade que você. Talvez seja o momento de você se levantar, de você sacudir a poeira e você caminhar em frente. Talvez seja o momento de se ajoelhar e se arrepender diante do Senhor. Independente do que você faça, confie no Senhor. Deposite o seu voto de confiança ao Senhor. Então, antes de orar por vocês, eu gostaria de cantar um trecho de uma canção e que essa canção possa ser uma oração para todos nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Deus, abençoa, Senhor, todos os jovens da Emel Diadema, Senhor, todos os adolescentes. Eu peço que o Senhor visite cada um neste momento, visite os seus corações, abre os nossos corações para que possamos enxergar o Senhor em meio à tempestade, para que possamos ouvir a sua voz em meio a tanto caos, em meio a tanta angústia, que nós possamos decidir por confiar no Senhor, ao invés de ficarmos paralisados com medo, ao invés de ficarmos na angústia, na depressão, na ansiedade, que nós possamos confiar no Senhor. Eu peço que o Senhor nos envie sabedoria, que o Senhor possa dar-nos mais fé, que o Senhor nos envie as pessoas necessárias para que possamos nos reerguer, para que possamos mais uma vez estar próximos de Ti, confiar no Senhor. E que no íntimo do nosso ser, nós possamos buscar ao Senhor onde quer que estejamos e possamos conhecer o verdadeiro Deus, que até o vento e o mar obedecem, que envia o seu Filho unigênito para que pudesse morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, mas que não permaneceu morto, mas ressuscitou no terceiro dia e ainda hoje vivo está e reina para todo sempre, de geração em geração, de glória em glória. Que nós possamos participar, que nós possamos buscar o Seu reino e a Sua justiça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Seu santo nome, nós o exaltamos, nós amamos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.